nós daremos início a uma outra palestra, né, uma palestra muito aguardada, uma palestra aí de alto valor agregado, tá bem? De um grande parceiro, um parceiro super especial nosso, que é a Duap. E tenho a certeza que essa palestra vocês irão apreciar o tema, amar o tema mesmo. E é sempre muito importante conhecer o que esses nossos parceiros, a Duap é um grande parceiro nosso, patrocinador do evento, patrocinador ouro, que veio justamente para agregar ao SOC e potencializar essas operações e rentabilizar tudo que tem de melhor para oferecer. E o tema é eficiência na gestão de EPIs. Então, com muito orgulho, chamo ao palco a Camila Sangalete, gerente comercial da Duap. Camila, muito bem-vinda. E o Josiel Bastos, nosso companheiro aqui de SOC, executivo de vendas. Tenho certeza que vocês vão abrilhantar muito mais esse dia de hoje. Camila, muito obrigada mesmo. Uma honra ter você aqui representando a Duap conosco. Josiel, também agradeço imensamente. E mais uma vez digo, a nave é de vocês, o show é de vocês. Fiquem à vontade nesse espaço. A eficiência na gestão de EPI. Obrigado, Aline, pela introdução aí. Pessoal, boa tarde. Prazer, me chamo Josiel, sou um dos executivos de vendas aqui do Sistema SOC, né? E agora eu tenho a satisfação de apresentar para vocês aí um dos nossos parceiros deste evento, né, que é a Olá, Duap. boa tarde. Oi, Camila, me ouve? Está me ouvindo? Beleza, vamos lá. Então, só para recapitulando aqui, tá, pessoal? Apresentando aí para vocês o nosso parceiro que é a Doap, tá? Que está transformando aí como as organizações fazem ali o gerenciamento da entrega de UPI, tá? Eles oferecem uma solução digital, né, inovadora, que garante ali agilidade, controle e segurança no processo, contribuindo para a eficiência operacional e para a proteção ali dos seus colaboradores, tá? Representando a Doap está aqui a Camila, né, Sangalete, que a Aline já fez aí uma breve introdução sobre ela, né, que é a Oi. gerente comercial na Duap, e que irá compartilhar conosco como essa tecnologia pode gerar valor aí para as empresas de vocês e melhorar, né, a experiência ali, né, dos usuários e também, né, a proteção dos funcionários aí da empresa de todos vocês, tá? Passo a palavra agora para a Camila. Camila, fica à vontade, tá? Tá certo. Então, boa tarde, José. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo. Eu queria primeiramente aí para iniciar, eu quero agradecer, né, o time, da SOC, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder estar representando a Duap e de falar de um assunto aí que a Duap domina muito, né, que é a gestão de EPIs, né. E o tema que a gente vai trazer aqui hoje para conversar com vocês é gestão de EPIs eficiente, da solução à dor, certo? Gisel, eu quero te agradecer, né, como eu comentei, e também gostaria de que, conforme tiver interação, você também comente comigo para que a gente vá tirando as dúvidas do pessoal que está em casa aí nos assistindo, certo? Perfeito, pode deixar. Perfeito, então. Pessoal, só falando rapidamente quem sou eu, né, quem é a Camila. A Camila, trabalha já há mais de 16 anos aí com vendas B2B, tá? Sou especialista no ramo de tecnologia, estou na Duap desde o início da Duap. E quem é a Duap, né? A Duap é uma empresa especializada em software para gestão e controle de EPI. Nós viemos para o mercado com esse intuito de fazer que a gestão do equipamento de proteção seja mais segura, mais eficiente e mais tecnológica. E o que eu quero apresentar para vocês hoje são alguns temas, né? Alguns temas aí que acontecem dentro das empresas, dentro das indústrias, hospitais e assim por diante. A gente vai abordar 3 tópicos aqui. O primeiro deles é os desafios da gestão de EPIs, boas práticas de uma gestão eficiente e como a Duap pode ajudar, pode transformar esse processo da sua empresa. E para iniciar, eu quero jogar aí um questionamento para vocês. Eu gostaria de ouvir de vocês, né? A gente até trouxe também aqui alguns motivos, mas eu quero ouvir do pessoal que está em casa, que é esse questionamento aqui. Por que perdemos tempo e dinheiro com controles manuais de EPIs quando a tecnologia pode resolver?
Você que hoje ainda faz de uma forma manual, tem algum motivo específico para você continuar efetuando dessa forma? A gente trouxe aqui alguns motivos, né, a gente fez uma pesquisa aqui com alguns clientes nossos que utilizavam de uma forma manual e acabaram optando pela tecnologia. E aqui a gente trouxe alguns, né, mas com certeza vai ter vários outros. Então, primeiramente, a cultura da empresa, né. A minha empresa sempre fez assim, o técnico antes que estava presente fazia dessa forma, estamos mantendo o mesmo processo dentro do mesmo comodismo. Resistência à mudança, né, junto com a cultura e o comodismo vem a resistência, então vamos manter, vai ser assim, não tem um porquê estar alterando, tá dando certo, né. Ferramentas não intuitivas é um outro ponto. Muitos dos nossos clientes já entraram em contato conosco, sinalizando que já tiveram outras ferramentas no mercado, já utilizaram outras, mas a ferramenta era tão difícil, ela gerava muito mais transtornos do que facilidade. Então acabaram desistindo da utilização dela. Então uma ferramenta que seja fácil, que você consiga estar, alterando as informações, que seja intuitiva, facilita muito esse processo. Falta de informação. Hoje ainda encontramos grandes players no mercado que não fazem uma gestão eficiente, que não têm esse controle de uma forma eficiente, porque não tem nem a informação. Então, a gente nem sabia que tinha uma ferramenta como essa, que era fácil de implantação, que era fácil de utilização. Falta de atualização tecnológica, né, quero automatizar, quero melhorar o meu processo. E por último, e não menos importante, investimento. Todo mundo acredita que quando a gente vai falar de uma gestão, de uma implantação de uma ferramenta, é um valor alto, eu vou ter que estar gastando mais esse valor. Então, fique por aqui que você vai entender que esse investimento, na realidade, ele traz inúmeros benefícios para vocês. E na realidade, lá no final, ele acaba gerando uma economia, certo? Ou seja, né, então daqui a gente vem, sempre foi assim, mas qual é o impacto dessa situação? O que que acontece, né, quando eu tenho toda essa gestão, todas essas situações dentro do mercado, qual é o impacto na minha empresa? A gente faz dessa forma, gera algum problema ou não gera? Aqui a gente trouxe alguns, né, dos motivos do porquê dos impactos que acabam gerando nas empresas. Então, ficha extraviada. A assinatura de uma ficha de papel, você assinou ela, deixou na mesa, pode se perder, às vezes acúmulo de papel, muitos locais que a gente já visitou, muitas empresas que já visitamos, haviam salas e salas com acúmulo de papel. Quando essa informação é em papel, o que que acontece, né? Eu não tenho uma análise, eu não consigo analisar a informação. Eu não sei exatamente quais foram as entregas que foram efetuadas, se o funcionário veio pegar anteriormente um produto, vem pegar de novo, eu não sei essa informação, o que gerou de entrega indevida, o que tem de pendência que é tão preocupante. Então, ou seja, eu posso ter fichas extraviadas, acúmulo de papel, inexistência de informação, acumulando assim o risco, né, referente à não conformidade com a NR6. Quando eu tenho esse risco de não conformidade com a NR6, automaticamente eu estou muito exposto a multas e ações trabalhistas. Outro ponto importante, né, falta de controle de CA. Toda ficha de EPI precisa ter um controle de CA, saber exatamente se o CA está válido, se não está válido. Então, é mais um ponto também. Às vezes eu entreguei o EPI, controlei a periodicidade de entrega, mas o meu CA estava vencido. Estava vencido quando eu comprei, estava vencido quando eu entreguei. Então, aqui temos mais um problema. Controle inadequado de estoques. Quantas vezes, né, que várias empresas entram em contato conosco, Camila, a gente tem um problema da ficha, mas eu tenho mais um problema, que é o acúmulo de produtos que às vezes eu preciso entregar, eu compro novamente, porque eu não sei se eu tenho, então aqui a gente consegue fazer também uma gestão para vocês. Lentidão das entregas, fila para entregar. Papel, assina, né, escreve de novo, volta, coloca um CA, valida se a pessoa pode pegar, então aqui acaba gerando uma lentidão também nas entregas. Falta de dados para análise. Depois de todo esse processo,
eu não tenho informação, né. Muitas vezes algumas empresas efetuam esse processo de entrega através de uma planilha de Excel, mas as informações para análise ficam muito difíceis. Então aqui esses são os impactos, e eu vou mostrar para vocês aí como a gente consegue estar melhorando todo esse processo. Falando um pouquinho aqui para vocês, então, do que a gente já falou até agora, né, eu tenho uma gestão manual, eu tenho um registro em papel. Quando eu transformo ele em digital, eu não tenho mais papel, a gente já está falando aí também, de uma informação mais rápida e mais segura. Não tenho os dados para analisar, quando tem uma forma digital, eu tenho dados de uma forma muito rápida. E todas as vezes que eu tenho uma gestão manual, eu só consigo resolver os problemas depois que eles apareceram. E quando eu tenho uma gestão digital, a gente consegue ter decisões preventivas, que sejam analisadas, né, anteriormente, questionáveis antes e tomar uma ação, ok? Então, depois de tudo isso que a gente falou, a gente trouxe aqui uma frase, né, para superar esses problemas é necessário adotar práticas que centralizem as informações, garantam a comprovação das entregas e permitam decisões seguras com base em dados. E como chegar nisso, né? Quero apresentar para vocês aí o DUAP. E como o DUAP pode ajudar vocês, como ele pode estar alinhando todas essas informações, trazendo um resultado de forma fácil, rápida, que tenha os itens de forma acessível e que consiga preencher todos os setores aí hoje do processo. Então, falando aqui para vocês, vamos iniciar como funciona dentro da ferramenta. A gente pode ter o cadastro do funcionário. Esse cadastro de funcionário, a gente pode ter o nome, a empresa, a exposição, o cargo e outros itens que vocês gostariam de ter referente ao funcionário. Vou convidá-los para fazer o escaneamento desse QR Code, tá? E que informações que vão vocês conseguir através desse QR Code? Esse QR Code é uma carteirinha e muitas empresas acabam utilizando, principalmente empresas de obras, empresas que precisam de auditorias. Funcionário está, ali fazendo uma auditoria na fábrica e um funcionário aí está efetuando um trabalho em altura. Eu preciso saber rapidamente se ele pode estar efetuando aquele trabalho. Então, através desse QR Code, eu consigo acompanhar quais são os equipamentos que ele está em posse, os treinamentos e os documentos daquele funcionário, certo? Essas informações que eu trouxe aqui para vocês já possuem elas, né, elas estão no SOC, então funcionário, setor, cargo, número e muito importante aqui uma informação bem legal para vocês. A DUAP tem integração total com o SOC, então a gente consegue trazer essas informações lá do SOC para dentro do DUAP. No final aqui eu vou trazer para vocês algo bem legal referente a essa integração, então fique aqui até o final para vocês saberem um pouquinho mais referente a essa integração. Cadastro de produto. Então, eu já trouxe o funcionário para dentro do sistema através da integração com o SOC e vamos falar de cadastro de produto. Cadastro de produto, eu vou ter descrição, custo do produto. Você que tem obra, que tem mais de uma obra e quer saber qual é o custo referente a cada uma delas, ou tem mais de uma fábrica e precisa saber também, vai conseguir estar efetuando essa avaliação de custo, do quanto que eu estou gastando. Perguntas simples que a gente consegue estar fazendo aí para empresas dentro no decorrer das apresentações que a gente faz no mês, perguntas rápidas: o quanto que você gasta com equipamento de proteção? O quanto que dessas entregas são entregas indevidas, ou seja, que você precisa avaliar se foi o funcionário que pegou a mais, se é um produto que está com problema, se é um produto que não está focado para aquela função, para aquele cargo. Grande parte da maioria das empresas não conseguem responder essas perguntas tão simples. E aqui a gente vai conseguir fazer através de um cadastro de produto muito bem detalhado, tá? Grade de produto. Então, quais são os equipamentos que eu preciso comprar para o próximo mês? Se eu sei exatamente qual é a grade, eu consigo comprar mais assertivamente, tá? De uma forma muito fácil e muito rápido. Cor, tamanho e lista CA. A lista CA é um item dentro do sistema que a empresa que utiliza o DUAP consegue, através do CA, já fazer um cadastro automático do produto, consegue estar trazendo o status do produto, a validade e o sistema consegue fazer toda essa avaliação
e gerenciamento da validade, ok? E fabricante, quem é o fabricante? Então você não precisa ir lá fazer um cadastro manual, você pode apenas através do código ali, né, do CA, já vir fazer o cadastro automático do produto. Tipos de produto, né? Você está falando de EPI, Camila, posso controlar só o EPI? Não, não precisa ser só EPI. A gente pode estar fazendo controle de EPI, de uniforme, vestimenta, consumíveis, MROs, ferramentaria. E o mais interessante é que dentro da plataforma eu vou conseguir separar esses tipos de produto, tá? Eu vou saber exatamente o que que é cada produto. Qual foi o meu consumo de uniforme, de vestimenta, de EPI, aonde que está acontecendo os desvios e assim por diante. Ou seja, né, trazendo um resumo aqui totalmente para vocês. Cadastro de funcionário, cadastro de produto, então a gente traz o cadastro do produto, traz o cadastro do funcionário, alinha as informações referente ao PGR das regras e gera a ficha de EPI. Para alinhar todo esse processo, eu preciso ter algumas regras dentro do sistema, né? E que regras que são essas, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês conhecerem. Então, eu sempre falo que a gente cria uma caixinha para o funcionário. Eu digo, se o funcionário pertence a tal setor, ele vai poder pegar tais equipamentos. Se ele está exposto a um risco, ele vai poder pegar outros produtos. Então, eu tenho caixinhas muito parecidas, mas que tratam da individualidade daquele funcionário. Dando um exemplo clássico, eu tenho 2 soldadores. Todos eles podem pegar luva e máscara, mas um está exposto ao risco de altura. Eu consigo ir lá e fazer essa definição, não gerando atrito referente àquele que não está liberado para fazer um serviço em altura. Periodicidade de cada equipamento. Além de tudo isso, eu posso tratar também uma periodicidade diferente para um produto. Eu posso ter uma bota que para um funcionário entrega a cada 6 meses, e a mesma bota com o mesmo código, a mesma descrição para outro funcionário com 8 meses. E a ferramenta vai me alertar essas trocas, vai me trazer essas informações com as entregas programadas. Então, quando eu for entregar um produto, eu entreguei aí para o funcionário uma luva, e ele veio buscar um abafador, né, e ele precisa pegar a luva de novo, o sistema também me alerta, tá. Então isso facilita também a gestão daquela pessoa que está entregando os equipamentos. Avaliação de entrega indevida. O que que é entrega indevida? Todas as entregas a gente programa, alinha ela, né. O funcionário perdeu uma luva, o que que o sistema faz? A gente permite a entrega daquele produto, mas registra aquela informação, registra que houve uma perda. Ou então a luva rasgou, a luva rasgou. Por quê? Porque lá na ponta, lá no final, eu vou conseguir fazer uma avaliação do que está acontecendo, aonde que está acontecendo esses desvios, para poder estar tratando, para poder cuidar mais do meu funcionário. Se eu tenho um produto que está rasgando para um determinado setor, eu preciso fazer um investimento num outro tipo de equipamento. Então, isso é muito importante. E esses relatórios informativos podem, né, e devem ser avaliados tanto pelo software, ou a gente pode estar encaminhando para vocês via Excel, ou também por e-mail, para que essa análise aconteça, certo? Ficha digital. A ficha digital aí é um sonho, né, de muitos, muitos aqui já têm, muitos aqui já facilitam, já utilizam biometria. A do app oferece algumas formas de validação, essa validação pode ser por biometria, pode ser por assinatura digital, reconhecimento facial, crachá, senha e qualquer uma outra que vocês imaginarem que seja interessante para vocês. Camila, existe alguma validação que é a melhor, que é o ideal para minha empresa? Existe a que é ideal para a sua empresa, mas a melhor não. A gente não consegue indicar uma biometria, por exemplo, para uma empresa de agronegócio, né? Porque lá na ponta, lá no final, o pessoal não vai ter a biometria. Então é importante a gente ter isso muito consciente e estar fazendo um projeto para a sua empresa, dedicado para o seu projeto, né? E avaliar sempre quais são os investimentos que se tem a necessidade. Aplicativo. Hoje a gente tem hoje a gente tem uma necessidade muito grande no mercado de mobilidade, e é isso que o nosso aplicativo vem para entregar. A nossa ferramenta é uma ferramenta digital, então vocês vão acessar ela via Google, né, vão estar, via navegação, vão estar definindo lá do app.com.br,
vão acessar as informações. Mas temos hoje aqueles clientes que precisam de mobilidade, como eu comentei. O aplicativo ele tem a opção online e offline, ele tem a opção de gerar requisição e também rastreabilidade. O que que é rastreabilidade? Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Possuímos alguns clientes, a do app, que a matriz é em São Paulo e há funcionários espalhados pelo Brasil todo. O funcionário consegue requisitar o equipamento que precisa, levando em consideração todas as regras referente ao seu cargo e à sua função. Essa informação chega até a matriz separa o produto, despacha o produto e, através do correio, quando a entrega acontece, o sistema automaticamente já gera ali a assinatura para o funcionário. Então, ele consegue fazer a assinatura da sua ficha de forma remota. Se essa assinatura não acontecer, né, o funcionário às vezes esqueceu de ir lá e efetuar essa assinatura, o sistema já gera um alerta para o seu líder ou para o seu responsável para que chame a atenção do funcionário e favor assinar ali a sua entrega para que não se perca nenhuma entrega, certo? Outra aí queridinha, né, que muitos têm interesse é a máquina de entrega de EPI. A máquina de entrega de EPI, pessoal, é um produto que a gente sempre faz uma avaliação em conjunto com o cliente para definir exatamente o que que o cliente precisa, quais são os equipamentos que vão na máquina. E um ponto muito importante, a máquina da Doap é uma máquina muito fácil de acessibilidade. Então, em 2 minutos a gente consegue estar fazendo um treinamento e a pessoa já vai conseguir estar utilizando a máquina. A tela é uma tela de 18, uma tela touch, então fácil de acessar. O funcionário também coloca a sua matrícula. Ao colocar a sua matrícula, o sistema traz para a tela os equipamentos que ele pode retirar. A gente tem também aqui alguns equipamentos que caso não estiverem liberado, o líder consegue ir junto e efetuar essa liberação. E a validação, ou seja, a mola ali da máquina só vai efetuar a entrega com a validação do funcionário. É isso que starta a entrega. Outro ponto importante, todas as entregas que acontecerem na máquina automaticamente já estão no software. Então, se o funcionário pega tanto na máquina quanto no almoxarifado, ao efetuar a retirada pela máquina, e ele ir ao almoxarifado, ele já não consegue retirar, já tem um bloqueio, essa informação já é automática, ok? O interessante da máquina, gente, é que a disponibilidade de 24 horas é um almoxarifado automatizado, então facilita. Empresas que têm um quantitativo de funcionário muito grande é muito importante. Outro ponto também para vocês entenderem é que quando a gente faz uma avaliação de projeto para esse tipo de cliente que precisa da máquina, a gente entende quais são os produtos que cabem, quais os produtos que não cabem, e como que a gente vai disponibilizar essas molas, né, tamanho, então a gente faz essa análise juntamente com vocês. Dos produtos, nem todos os produtos cabem na máquina, né, mas a gente tem um armário inteligente também, que ele a gente consegue estar definindo tamanhos diferentes, então cabe bota, cabe capacete, ou itens menores, ou ferramentaria. Então ela fica geralmente ao lado da máquina, se faz o acesso pela máquina, a hora que eu libero esse produto, a porta abre, retira o produto e assim segue, tá? Também com todos os registros detalhados ali pela ferramenta. Dashboards e relatórios e informações que vocês precisarem, a gente vai conseguir entregar para vocês através da nossa plataforma, tá? Então, a gente tem muito relatório, um relatório fácil, um relatório simples de acessar. E falando para vocês de outras soluções que a Duap possui, né, de outros informativos que a Duap possui. A Duap hoje, ela tem sim a gestão de EPIs, mas a gente também consegue entregar outras plataformas, como gestão de visitantes, gestão de terceiros, gestão de documento, de treinamento. É bem interessante essa ferramenta de gestão de treinamento, principalmente para aqueles treinamentos que têm equipamentos, né, NR35, eu consigo dizer para o sistema que todo funcionário que está exposto ao risco da NR35 precisa,
está exposto ao risco precisa passar pelo treinamento. Passando pelo treinamento, ele vai conseguir ter acesso ao cinto de segurança. Gestão de armário. Você que tem um armário aí na empresa, que precisa controlar a chave, que precisa controlar o armário em si, o número, quem está pegando, quando que está pegando essa chave, a gente também tem essa ferramenta dentro. Então, tem várias ferramentas aqui dentro do sistema para a gente conseguir estar auxiliando vocês, certo? Integrações de mercado, a gente falou integração com o SOC, a gente tem a possibilidade de fazer integração com outras plataformas também, como Senior, SAP, TOTUS, Sank, entre outros. Então, é muito importante que quando vocês entrarem em contato conosco, já venham com essas informações para a gente facilitar aí o dia a dia de vocês. Resultados, né? O que a gente entrega de resultados para os nossos clientes? A Duap, ela é especialista nessa gestão. A gente fala muito sobre segurança de dados e conformidade referente à LGPD. E outros pontos daqui, que é 99,9% de redução das ações trabalhistas referente à NR6. E outro item muito legal, que é a redução aí de 15% do consumo de EPIs indevido. Então, são 2 pontos que os nossos clientes, que são cases de sucesso, que entram em contato conosco, sempre acabam comentando que chegaram nesses resultados. E para trazer aqui, né, algumas outras itens também, eu trouxe alguns depoimentos de alguns clientes que falam muito bem da Duap, né, que falam sobre o nosso ponto de implantação, como que é estar passando pelo processo de implantação junto com a Duap e com os resultados que conseguiram. Para finalizar aqui, né, e para a gente abrir também uma caixinha de perguntas, caso tenham perguntas aí, eu quero falar sobre a integração juntamente com o SOC, tá? Hoje, a Duap está oferecendo para quem está aqui hoje ouvindo a gente, é integração free com a SOC. A gente está disponibilizando um cupom, é só entrar em contato através desse QR Code, tá? E colocar ali o cupom eu SOC Duap, que você vai ter integração total com o SOC para facilitar para vocês, certo? Josel? Opa, Camila, estou aqui, tá? Tá aqui. Excelente apresentação, tá? Gostei muito aí da ferramenta, né? De como você consegue fazer aí a gestão eficiente, né, das entregas de EPI dos colaboradores. E aqui tenho, né, aqui algumas perguntas que eu fui anotando, né, durante ali, né, da sua apresentação. Eu gostaria de entender aqui, né, quais são os setores que vocês atuam hoje, né? Existe algum segmento específico ou vocês conseguem atender todos esses setores? Hoje a Duap, José, obrigada pela pergunta, né, bem interessante, foi um ponto aí que eu acabei não abordando, né. Então, a Duap hoje ela consegue efetuar o atendimento a vários setores. Hoje a Duap atende indústrias, as maiores indústrias do mercado hoje utiliza a Duap, agronegócio, hospital, prestação de serviço, tá. A gestão de EPIs para você que é prestador de serviço, ela é muito difícil e a gente tem essas ferramentas para ajudar você. Então, a gente consegue atender praticamente todos os setores do mercado. Excelente, Camila. Tem uma outra pergunta aqui, né? Você disse ali sobre a questão da entrega de EPI via facial, né? A ficha digital ali, ela é aceita judicialmente? Você já teve ali algum caso, né, de algum cliente que conseguiu ali, né, na questão jurídica, ser aprovada essa entrega? Como que funciona essa questão aí hoje? Sim, a gente teve há muitos anos atrás uma dificuldade muito grande com a ficha até os juízes começarem, né, a aceitar essa questão da ficha, né, mas hoje ela tá muito válida, né, tá muito interessante e, sim, tá, é bem tranquilo, a gente até tem cases de sucesso que a gente pode compartilhar se algum cliente quiser entrar em contato, tá, e a gente encaminha, a gente tem autorização para isso, para que ele faça essa avaliação mesmo. A gente tem um cliente aí que a todas as ações trabalhistas eles perdiam, e a partir da implantação da Duap, eles não perdem mais nenhuma ação trabalhista referente à NR6, tá? Por conta das fichas. Então, sim, é válida, fiquem tranquilos. A única coisa, um ponto que a gente tem que entender muito é o que a NR6 diz, que o sistema tem que ter rastreabilidade.
tá. Então ele tem que rastrear todas as informações, desde quem entregou, qual foi o equipamento, qual foi a hora ali, então e essas informações a gente consegue estar trazendo sim para dentro da ferramenta e oferecer em caso de auditoria ou em caso de uma ação trabalhista. Perfeito, Camila. Obrigado pelo esclarecimento, tá? Tem uma outra pergunta aqui, né? A questão do foco, né? Qual que é o foco principal aí da Duap hoje, né? Existe ali, né, o tamanho do cliente que vocês conseguem atender. Existe um mínimo ali? Como que funciona essa questão hoje? Então, hoje a Duap não tem, tá, a gente atende hoje clientes, vou até abrir já aqui um pouquinho de valores para vocês entenderem, tá. A nossa mensalidade começa em R$ 79,90, é um valor muito legal, muito fácil, muito acessível, tá, para uma quantidade de vidas. E a gente atende hoje desde clientes que tenham 10 funcionários, né, a clientes que tenham aí 10, 15.000 funcionários, tá. A gente está com alguns cases bem interessantes referente a grandes portes, mas hoje temos empresas aqui que fazem a gestão de EPIs que tem 5 funcionários. A maioria aqui vai dizer: "Não, eu faço manual, dá tudo certo". Mas não, a gente tem vários clientes nesse tamanho aí com 5 funcionários, 6 funcionários para poder estar fazendo essa gestão. Perfeito, Camila. Tem uma outra pergunta aqui, né, na questão da máquina, né, que gerou uma curiosidade, né, como que funciona para vocês entregarem a máquina aí, né, para entregar em outros estados? Como que funciona essa questão hoje? Vocês fazem essa entrega? Vocês têm um parceiro que faz essa entrega? Como que funciona essa logística da entrega da máquina ali para o cliente? Então, a gente tem todo um processo hoje de entrega da máquina, tá? Quando a gente faz essa avaliação de, primeiramente, de planograma, que nós chamamos, quais são os produtos que vão dentro da máquina. A gente também alinha com o cliente as entregas. A gente entrega a máquina em qualquer lugar do Brasil, tá? E também no exterior, tá? A gente tem já aí projetos para estar exportando a máquina, bem encaminhados, por sinal, tá? Então, é bem tranquilo de estar fazendo. ah, o envio da máquina para todos os clientes de todo lugar do Brasil. Excelente. E na questão, Camila, de reposição do estoque da máquina, né? É simples, é fácil de fazer. Vocês treinam ali a empresa, o técnico de segurança, caso tenha, ou alguém da área de RH. Como que funciona essa questão da reposição dos EPIs ali no maquinário? Isso é muito legal, tá? A gente tem 2 processos, né, 2 tipos de clientes. A gente tem clientes que é com parceiros de distribuição de EPIs, aonde os parceiros vão lá, abastecem as máquinas para os clientes, e a gente tem outros projetos que não, que somos nós e o cliente, né. Então esses clientes a gente sim vai até o cliente, vai implantar o sistema, né, junto com ele, né, da máquina, porque a questão do sistema em si, a gente consegue fazer todo online. A implantação da máquina se faz necessário que um técnico vá até vocês, que a gente preenche primeiramente a primeira vez toda a máquina em conjunto, até por questão de como tem que ficar cada equipamento. A gente já aproveita e já dá um treinamento, se for necessário, a troca de alguma pequena peça, a gente já consegue fazer também, tá? Então, bem tranquilo também nesse ponto. Excelente. Quando a empresa tem mais de uma unidade, é possível controlar todos os estoques em uma única base? Como funciona essa questão dentro do sistema? Sim, a gente tem hoje tanto gestão de estoque de multi-CNPJs e eu posso ter um CNPJ com mais de um estoque. Dá para fazer das 2 formas e fazer análise de todos os relatórios separadamente. Perfeito, Camila. Quanto à questão de qual que é o mínimo hoje, Camila, que você entende ou que a Duap trabalha, né, para fazer a colocação daquela máquina de entrega de EPI e também do armário. Como que funciona hoje essa questão? Então, assim, não tem um número exato, né. Claro que quando a empresa tem um quantitativo maior de funcionário, ou que tem um terceiro turno, né, ou que o funcionário tem um deslocamento muito grande, é muito mais fácil da aceitação e da aprovação de uma máquina, né, pra gestão de EPIs. Mas hoje temos aí, empresas que têm 100 funcionários e que têm uma máquina, e temos empresas que têm 5.000 funcionários e que não têm nenhuma máquina no momento. Então, é uma questão de avaliação mesmo, de estrutura, de entender se o cliente já está pronto naquele momento. Acontece muitas vezes do cliente implanta o sistema e depois de algum tempo coloca a máquina. Tem clientes que já desde o início iniciam com o software e com a máquina, então é uma necessidade aí de avaliação.
tá, do processo. E a gente está aqui para ajudar o cliente para alinhar a melhor solução para ele naquele momento. Perfeito, Camila. Agora vai uma pergunta aqui, né, do P, do, desculpa, do Elvis Beccaro, né? Ele pergunta o seguinte, né? É possível fazer a gestão de documentos aí, né? A gestão da entrega de EPI de terceiros dentro da ferramenta da Duap ou somente dos funcionários internos? Ele pediu de documentação ali, né, Josiel? Gestão de Isso. ficha de terceiros tem que ver como é que tá o contrato, tá? Mas sim, é possível fazer, tá? Dentro algumas empresas acabam cadastrando alguns terceiros, né? Eu posso fazer sim a gestão de uma empresa terceira dentro da minha através de autorização. Tem que lembrar muito essa questão de LGPD, mas é possível sim fazer a gestão dos documentos, tá? De terceiros dentro do nosso sistema, tá? Através da nossa gestão de documentação. Tanto de Perfeito, Camila. documento quanto de treinamento também. Excelente. Camila, você teve um slide ali que me gerou uma curiosidade, né? Que era da declaração de entrega de EPI, que estava a foto do colaborador, né? Tá. Existe a possibilidade de tirar a foto do funcionário ali, né, no reconhecimento facial e deixar alguma outra informação? Como que funciona isso hoje? Sim, provavelmente aqueles que efetuaram a leitura ali do QR Code, né, devem ter encontrado ali a informação de vários documentos, alguns deles a gente tem documentos aqui dentro da Duap que a gente gera mesmo com o rosto dos funcionários da Duap, a gente tem autorização para isso, né, mas é muito questão da empresa, tá. E sim, a ficha ela pode ter apenas um código referenciando aquele funcionário, aquela pessoa, então não precisa aparecer o rosto, não é obrigatório, e isso é configuração da ferramenta. Muito bom, Camila. É uma dúvida também com relação a relatórios, né? Quais são os relatórios que você tem aí disponível dentro da ferramenta? Eu tenho um relatório de quanto eu estou gastando. Quais são os relatórios que você tem aí para nos passar disponíveis? Então a gente tem inúmeros relatórios, desde entrega pendente, né, que são aquelas, que precisam acontecer e não aconteceram ainda, entrega indevida, que são aquelas o porquê que aconteceu, quando que aconteceu essa entrega indevida e quem efetuou essa entrega indevida, gestão de compra dentro do sistema, o que comprar, com base nas informações. Então, se eu trabalho com periodicidade, Gisele, eu sei quando o funcionário tem que trocar o seu equipamento. Então, automaticamente, eu consigo ter um relatório de gestão de compra futura. O que os meus funcionários, né? A gente está no mês de novembro, o que eles vão precisar no mês de dezembro? E a relação disso. Então, tem inúmeros relatórios, tanto de consumo, quanto de entrega, quanto de pendências, de alertas, para que o cliente consiga fazer essas avaliações e poder analisar e melhorar ainda mais essa gestão. Perfeito, Camila. Bom, as perguntas já foram, tá? Todas aqui que eu pude identificar, né, na ferramenta aqui já foram respondidas, tá? Perfeito. Agora a gente parte ali para o encerramento, tá? Então, gostaria de agradecer aí, tá, Camila, sobre a apresentação, tá? Foi muito importante o que você compartilhou com a gente, né? Uma solução que a gente pôde observar que é uma solução inovadora, né? Que vai contribuir ali com a segurança e a eficiência ali das operações, né? Na gestão aí, né? Toda a gestão de entrega de EPI, tá? E tenho certeza aí de que a empresa, né, essa tecnologia da Duap, né? Vai trazer ali grandes benefícios aí para os clientes, tá? E, né, convido a todos a conhecer mais sobre a ferramenta, né, no espaço ali do patrocinador e aproveitem para esclarecer dúvidas, né, diretamente com a equipe da Duap, tá? Camila, se você quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade, a gente tem mais 4 minutinhos, tá bom? Ah, perfeito. Então, Josiel, eu queria te agradecer primeiramente, obrigada pela companhia, tá? Obrigada ali pelo suporte. Gostaria também de estar aqui agradecendo a SOC pelo tempo, né, aqui e estar podendo conversar com os clientes de vocês, que também são nossos clientes, né? A gente tem clientes em comum, a gente fica muito feliz por isso e esperamos que tenhamos vários outros, né? Aproveitem aí, pessoal, esse valor promocional aí de integração com o SOC, que vale muito a pena e ajuda muito vocês. Então, entre em contato conosco, tá? Ali com o cupom, a gente vai ficar aqui esperando vocês e estamos à disposição. Gente, obrigada, tá? Obrigada de verdade, obrigada, Aline, tá? E aí, ótimo evento para vocês, que tá muito bonito, tá? Obrigada. Obrigado, Camila, foi um prazer.
Um Obrigada, abraço. obrigada, Camila, obrigada, Josiel. Camila, mais uma vez a gente ressalta, tá? Aqui em nome, né, para toda a comunidade de SST. Como é bom compartilhar, dividir soluções, dividir cases com parceiros tão especial como vocês, como a Duap, tá? Porque qual é o objetivo do SOC? É sempre agregar, é sempre levar o melhor para o nosso cliente final. Então, seja com as soluções nativas do SOC, agregando como parceiro de ponta como vocês. Então, foi um prazer te ter aqui hoje, Camila. Obrigada mesmo. Josiel, muito obrigada também por estar sempre aqui conosco.